Bom, como eu falei antes, né, a Poliane descobriu essa câmerazinha aqui, então agora vocês vão ficar me vendo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a oficina, né, de acompanhamento orçamentário, acompanhamento de apoio estudantil. E nós temos alguns objetivos para essa oficina, que são apresentar as práticas e ferramentas para o planejamento e acompanhamento eficiente do orçamento, né, destinado a apoio estudantil. Algumas práticas, assim, sugestões de ferramentas, né, como a gente vem falando nos últimos dias. Cada unidade deve ter, né, os seus controles internos, né, que são personalizados para cada, conforme a sua necessidade. Porém, a gente aqui, nesse momento, a gente disponibiliza alguns controles também, algumas ferramentas, que vocês poderão usar se acharem que será mais útil, tá? Também vamos discutir aqui a importância da gestão orçamentária nos processos. Então, esse é um objetivo, né, mais abrangente dessa oficina, tá? Essa oficina, ela vai estar dividida em alguns módulos, né? Primeiro, a gente vai apresentar, na verdade, um panorama histórico do orçamento estudantil, de apoio estudantil na UFOPA, né? As principais ações orçamentárias executadas na gestão, eu já dei uma palhinha inicial no primeiro dia sobre essa questão das ações e vou reforçar hoje, porque é muito importante que a gente execute o nosso orçamento de forma correta, né? A gente sente ainda que muitas pessoas que gerenciam o edital não têm essa percepção de aplicação correta do orçamento, tá? Então, a gente vai reforçar essa questão. Também vamos falar sobre o planejamento, né, de apoio estudantil, com ênfase em replanejamento. E aqui eu falo especificamente de editais, mas também pode se aplicar a eventos, a ações de DI. A metodologia, como eu falei logo no início, ela pode ser aplicada, ela é a mesma, né, mas pode ser aplicada em várias vertentes, várias classificações das despesas que vocês forem executando. Também vamos apresentar o cronograma de desembolso e ferramentas de acompanhamento orçamentário, certo? E no final a gente vai tirar algumas dúvidas, né, e dar algumas orientações sobre os temas, tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais lá sobre isso. Vou querer muita interação de vocês nessa questão das dúvidas, tá? Para a gente sair daqui de uma forma mais leve, né? Gerenciar nossos editais, sejam eles de 10 mil, sejam eles de 4 milhões, mas sabendo como fazer. Bom, começando aqui com o nosso panorama histórico, em 2020 foi criada a OGR de apoio estudantil, que todos que gerenciam o edital devem conhecer, é a OGR 156681, que ela foi criada com o objetivo de nós conseguirmos mensurar mais detalhadamente a gestão das ações, né, dessa natureza. Então, essa foi uma estratégia, na verdade, criada pela instituição para conseguir mensurar quanto, por exemplo, a instituição aplica em ações de apoio estudantil diretamente, né, a nível institucional. Porque o que acontecia? Quando não tínhamos essa OGR de apoio estudantil, todas as despesas executadas, por exemplo, na unidade acadêmica ou numa unidade administrativa, somava-se nessa natureza, né? E aí a gente não conseguiria mensurar, por exemplo, quanto a instituição está investindo de recursos institucionais que não eram, por exemplo, da matriz orçamentária. E quanto a própria unidade acadêmica aplica em apoio estudantil, né? Na sua execução do seu orçamento. Então, a gente não tinha, são várias análises que podem ser feitas quando você começa a categorizar o seu orçamento. Quando ele está, digamos assim,
tudo sem classificações, como a gente já vem conversando aqui desde o primeiro dia de oficina, a importância de a gente categorizar nosso orçamento, aí fica mais difícil de a gente conseguir fazer essas análises e também tomar uma decisão. O fundamental de tudo, de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido em termos de execução orçamentária, acompanhamento orçamentário, é para o gestor conseguir tomar uma decisão com base em dados reais, né? E dados mais, como é que eu posso dizer, mais rápidos, tomar uma decisão mais rápida. Antes, levava-se tipo um mês para gerar um relatório de ações de apoio estudantil. Agora não, a gente tem ferramentas que subsidiam para que essa tomada de decisão seja mais rápida e eficaz. Tá? Então, foi esse o objetivo de criar não só o GR de apoio estudantil, quanto ao GR de contratos também. Eu trouxe aqui um histórico, né, do orçamento que a gente tem disponibilizado ao longo dos anos em relação às ações de apoio estudantil e a execução, tá? Eu trago até mesmo antes, né, de 2020, em 2017, a gente já aplicava no PGO, em termos de PGO, em torno de 8 milhões e 600 em ações de apoio estudantil, e a gente passa a aplicar para 2025, por exemplo, a gente tem um total de 14 milhões em investimentos em apoio estudantil. Execução, a gente passa de uma execução de 6.700 para uma execução de 12.400. Né? A gente dobra praticamente a nossa capacidade de execução, nossa capacidade de operacionalização dentro da instituição. Isso é execução considerando a execução do exercício mais os RAPs. Mas isso quer dizer que em 2024, por exemplo, a gente já teve uma capacidade de execução de 12 milhões e 400. Então, esse é um crescimento exponencial em ações de apoio estudantil, né? E esse gráfico, ele se refere, contém os filtros, né? Somente ações 20 GK, 4.002, das naturezas 18 e 20, e a partir de 2020, apoio estudantil, tudo que foi apoio estudantil dentro dessas ações 20 GK, RK e 4.002. Por que eu coloquei essa separação? Para vocês verem como é difícil mensurar antes da categorização da UGR. Né, da criação da UGR de apoio estudantil. Antes a gente fazia uma análise bem mais ampla, né? E a partir dessa análise da criação da UGR, da categorização do orçamento, a gente consegue filtrar a UGR de apoio estudantil e consegue ver até o que foi aplicado na 20RK, por exemplo, que é uma ação de funcionamento em geral, que não conseguiríamos fazer essa análise se fosse sem a categorização da UGR. Bom, então, ainda falando aqui do planejamento e da execução, eu trouxe aqui a tendência, né? Hoje, a gente teve de 2021 para cá, né, um crescimento de 92% no orçamento de apoio estudantil nos últimos 5 anos. Então, foi um crescimento realmente exponencial. Né? E outra, a gente não está só aplicando, mas também a linha de execução, ela também segue essa tendência, né? Porém, né, um pouquinho mais abaixo do que o orçamento. E isso pode nos fazer refletir que a gente sempre planeja mais do que consegue executar. E olha que, sendo bem sincera, esses valores aprovados no PGO, eles são bem menores do que as demandas que a gente recebe de editais de orçamento. Então, assim, é bom, a gente está crescendo, estamos crescendo, mas precisamos analisar a capacidade de execução desses editais. E a gente está crescendo exponencialmente, tanto em orçamento quanto em execução. Mas a fala que fica aqui é: será que eu estou no meu planejamento
priorizando aqueles editais que são fundamentais para a estratégia da instituição, para o planejamento estratégico que a instituição tem, né? Porque de repente algum edital seria estratégico não foi atendido em algum ano pelo orçamento. Então, quando a gente até pede, eu vou mostrar isso mais lá na frente, quando a gente pede o planejamento de vocês, né, das unidades, priorizem os editais que são mais estratégicos, porque eles que aquela relação que até a Alda falou de Pareto, né? Quem estava aqui aprendeu um pouquinho sobre o diagrama de Pareto. Hoje, 80% das minhas ações vão gerar 20% das minhas ações vão gerar 80% do meu resultado. Então, de repente, eu posso estar cheia de editais pequenos, editais que vão tomar o meu tempo, minha equipe, minha capacidade de execução, e às vezes não está sendo estratégico para a minha instituição. Ou às vezes eu posso pensar de uma forma mais estratégica, né? E conseguir escrever um edital que vá ser mais estratégico para a minha instituição. Tá? Eu falo isso porque, apesar da nossa execução estar crescendo, a gente também tem as nossas limitações em termos de capacidade operacional. Então, a gente precisa pensar nisso.